Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Quero iniciar nossa devocional nesse domingo de Páscoa, um domingo especial, lendo a palavra de Deus no Evangelho registrado por Lucas, capítulo 24. Diz assim o texto: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida, morreu a nossa morte e nos garante a salvação eterna. Nós vamos louvar o Senhor. Nós temos aqui alguns irmãos que estão nos ajudando nesta manhã, o Davi, o Everson e o Paulo, e nós vamos louvar o Senhor cantando o cântico: Deus enviou o seu Filho amado, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Cante aí na sua casa, louve o Senhor com sua família, com seus filhos, vamos louvar a Deus. Deus enviou seu Filho amado,
Nós podemos crer no amanhã. Sempre haverá de existir um novo amanhã, ou aqui nesta terra, ou ainda num lugar muito melhor, no novo céu e na nova terra. Louvado seja o Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar com os irmãos ainda a leitura, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, onde Paulo vai apresentar a base da sua pregação e a base da salvação do crente. Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo tudo que havia sido prometido no Antigo Testamento. Cristo foi sepultado, ele de fato morreu, foi sepultado, o lugar do seu sepultamento pôde ser conhecido. Ele ressuscitou. Isso não foi uma peça pregada. Os romanos bem que tentaram mentir, dizendo que o corpo foi roubado segundo o pagamento dos judeus, mas essa não é a verdade. Ele ressuscitou, e aqui Paulo vai argumentar dizendo que ele foi visto por mais de 500 testemunhas. A nossa fé está embasada na morte do Cordeiro de Deus, na ressurreição do Cordeiro de Deus. Que ele abençoe o seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Nós vamos ainda fazer uma oração nesta manhã e depois cantaremos mais um cântico. Ó Deus bendito e santo, louvamos e exaltamos o teu nome por teu plano redentor, porque o Senhor, desde a fundação do mundo, já havia preparado o Cordeiro, já havia conhecido então o seu sangue, que nos livraria de toda a condenação do pecado. Louvado e exaltado, ó Deus, é o teu nome, hoje e para todos sempre, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos deu nova vida em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo Jesus. Nós adoramos o teu nome, nós te adoramos ao Senhor Jesus, por sua entrega submissa na cruz do Calvário. Nós te adoramos por seu amor manifestado naquele lugar de morte e de sangue, porque através da morte do Senhor, nós temos vida. Louvado seja o teu nome. Nós te adoramos, ó Espírito Santo, por aplicar essas verdades benditas nos nossos corações. Que, ó Deus, o Senhor seja engrandecido em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar Ousado Amor. Ó, quão impressionante, quão ousado, extraordinário foi o amor de Deus manifestado na cruz do Calvário.
Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Entregar a tua vida por nós na cruz. Nós bendizemos ao Senhor hoje e pelos séculos dos séculos. Fale ao nosso coração nesta manhã. Ó Deus, aplique a tua palavra, que é verdade, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos meditar nesta manhã a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo de número 12, os versículos 1 ao versículo 14, nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Queridos, o que temos em Êxodo capítulo 12 não é apenas a descrição da última praga, mas é mais do que isso.
É a descrição da batalha final, da guerra entre Deus e Yahvé, e aquele que se achava Deus, o faraó. Aqui nós temos a descrição da condenação do primogênito, do famoso então Deus, faraó, e a libertação do primogênito do Deus Yahvé, o Deus de Israel. A Bíblia registra esse texto aqui como sendo o principal dos meses. Um marco importante estava acontecendo, e aquele deveria ser então o primeiro mês do ano. O significado disso aqui é para que o povo de Israel compreendesse que nada daquilo que eles viveram até aquele momento importava. Eles deveriam passar uma grande borracha em tudo aquilo ali, porque a verdadeira vida só começa quando Deus traz libertação aos nossos corações. Israel deveria esquecer o tempo de sofrimento, o tempo de angústia, o tempo de escravidão, e celebrar ao Senhor como se Ele estivesse nascendo naquele momento ali, porque essa é a vida que de fato iria importar dali por diante. Então, assim, nós temos uma alteração muito importante na contagem do tempo. Agora os judeus passariam a contar como ano zero, mês 1, dia 1º, o dia da libertação. É isso que nós aprendemos. O dia em que Cristo nos liberta dos nossos pecados, o dia da conversão, o dia do novo nascimento, é o dia que realmente importa nas nossas vidas. Tudo o que realmente importa é como vamos viver dali para frente. O que vivemos para trás já não é importante. Às vezes vemos alguns testemunhos e as pessoas gastam um tempo enorme contando como viveram antes de Cristo, e talvez com 2 palavras elas encerram o testemunho dizendo: mas Cristo me libertou e tudo isso que importa. Não é. Na verdade, não importa aquilo que passou lá para trás. Tudo que importa é o que Cristo fez na sua vida. Isso é o testemunho do crente. O que Cristo fez? Como Cristo te transformou? Como você vive agora, depois de ter conhecido a Jesus? Bem, nesta manhã, eu queria extrair aqui e relembrar junto com os irmãos algumas verdades a partir deste capítulo de número 12, o texto que nós lemos, os versículos 14 iniciais desse texto. Eu quero destacar 4 verdades para que você possa meditar nesta manhã de Páscoa, nesta manhã de domingo em que celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. Primeira grande verdade que você precisa se lembrar é que a vida depende da morte do Cordeiro. Só há vida se o Cordeiro morrer. Se o Cordeiro ficar vivo, não há vida para nós. O que vemos aqui nesse texto é que Deus dá orientações para o povo, cada família tomar um cordeiro, prepará-lo, ficar com ele no lugar reservado até o 14º dia. Eles deveriam então cuidar desse cordeiro de maneira muito particular. Esse cordeiro seria o substituto da família. Esse cordeiro precisava morrer. Não era a vida do cordeiro que iria libertar o povo, mas a morte do cordeiro. Só há vida quando há morte do cordeiro. Veja que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 7, desta forma: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, foi imolado por nós, só tem vida porque o Cordeiro de Deus primeiramente morreu em nosso lugar, nós somos libertos pela morte. Então, quando nós celebramos a morte de Cristo, nós estamos celebrando ao mesmo tempo a nossa vida, aquele que morreu a nossa morte para nos dar a sua vida, aquele que se entregou em nosso lugar como cordeiro substituto. O texto nos diz aqui que as famílias deveriam matar o cordeiro, pegar o sangue e passar nos umbrais, pegar a carne e assá-la ao fogo e comer dessa carne num grande churrasco. Aquela carne serviria para fortalecê-los para a caminhada que eles fariam na manhã seguinte,
logo que o dia raiasse, eles deveriam estar já prontos para caminhar, eles deveriam então ter uma boa alimentação, eles deveriam se fortalecer bastante, e é exatamente isso que Cristo fez por nós na cruz. Ele mesmo diz para que eu e você comamos da sua carne. Assim ele está celebrando a ceia do Senhor na última Páscoa, e ele pega então o pão e diz: esta é a minha carne, esse é o meu corpo que é dado por vós, tomai e comei. Quando ele celebra a Páscoa desta forma, ele está dizendo que através da carne dele, nós seríamos fortalecidos para a caminhada cristã. Assim nós teríamos condições, através da união, do fortalecimento dele, teríamos condições de resistir às investidas de Satanás contra as nossas vidas. Em segundo lugar, a segunda verdade que eu quero destacar aqui é que a vida depende do sangue do Cordeiro. A vida não apenas depende da morte do Cordeiro, mas a vida depende do sangue do Cordeiro. Veja que Deus deu orientações muito claras a respeito do que deveria ser feito com esse Cordeiro. Eles deveriam matar o Cordeiro, eles deveriam pegar o sangue desse Cordeiro, e eles deveriam então passar esse sangue nos umbrais das portas. Versículo de número 7 diz: tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, no portal, na parte superior da porta, pelo lado de fora. A orientação era simples, muito clara: creiam no que eu estou dizendo. Era isso que Deus estava falando. Pegue o sangue, passe o sangue por fora. Quando eu vir o sangue, eu então passarei por vós. Versículo de número 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Mas se Deus não visse o sangue na porta, ainda que eles tivessem tomado as medidas iniciais, de pegar o cordeiro, de matar o cordeiro, de comer a carne do cordeiro, mas se eles não crescem na necessidade do sangue do cordeiro, eles seriam condenados juntamente com os egípcios. Daí a importância de nós entendermos a preciosidade do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que faz a paz, que sela a paz entre nós e Deus. O sangue do Senhor Jesus derramado na cruz é o sangue da nossa paz. Através desta marca do sangue, nós agora temos paz com Deus, e Deus já não traz mais o seu juízo sobre nós. A palavra de Deus nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nos diz ainda em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Queridos, esse povo de Israel deveria crer na palavra de Deus. Eles seriam libertos não por mérito pessoal, não porque se esforçaram, mas seriam libertos por causa do sangue. Deus está dizendo: passe o sangue. Quando eu vir a marca do sangue, então eu vou passar por sobre vocês, e eu vou visitar apenas com destruição e condenação a casa que não tiver a marca do sangue, a vida que não tiver a marca do sangue. Meus queridos, isso é importante para eu e você, para nós entendermos que o Senhor Jesus selou a paz por meio do seu sangue, a paz entre nós e Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu.
sangue feita, Cristo fez na cruz. O Êxodo que estamos estudando nesta manhã aponta completamente para o que Cristo fez na cruz. Aponta para a morte substitutiva de Cristo. Aponta para o derramamento de sangue de Cristo. De modo que eu e você precisamos crer nessa palavra. Precisamos crer que o Senhor Jesus de fato morreu em nosso lugar. Morreu por causa dos nossos pecados. Morreu para nos dar a vida eterna. Precisamos crer na sua ressurreição. Precisamos crer no poder do seu sangue derramado ali na cruz para a nossa purificação. Páscoa é o sinal visível de que Deus aceitou o sacrifício do Cordeiro. Se Deus não tivesse aceitado aquele sacrifício, certamente o povo de Israel morreria condenado lá no Egito. A Páscoa então traz para nós o símbolo visível também de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, e agora nós somos chamados seus filhos. Agora nós estamos em paz com Deus. Agora nós gozamos de comunhão com Deus. Mas ainda quero destacar aqui uma terceira lição. A terceira lição é que a vida depende da ação graciosa de Deus. Primeira lição: a vida depende da morte do Cordeiro. Segunda lição: a vida depende do sangue do Cordeiro. Terceira lição: a vida depende da ação graciosa de Deus. Veja que nesse texto, Deus é quem faz todas as coisas. E você precisa crer dessa forma. Deus é quem chama o povo. Deus é quem diz para Moisés sobre o ritual. Deus é quem diz: pegue um cordeiro. Deus é quem dá as características do cordeiro. Deus é quem diz por quanto tempo esse cordeiro deveria ficar na casa guardado, sendo cuidado pela família. Deus é quem diz quantos poderiam comer daquele cordeiro e quem poderia comer do cordeiro. Deus é quem diz como o cordeiro deveria ser comido. Deus é quem diz como o sangue deveria ser passado nos umbrais. Deus é quem diz que quando ele visse o sangue, ele passaria por sobre aquelas casas e não mataria aquelas pessoas. Deus é quem está dizendo: o homem aqui é completamente passivo nessa ação bendita e graciosa de Deus. Deus tomou a iniciativa de libertar Israel da escravidão. Foi Deus quem fez isso. Israel é só o escravo. Israel é só o miserável. Israel é só aquele que necessita de ajuda. É só aquele que necessita de apoio. Mas não é Israel quem liberta a si mesmo. Não é Israel quem toma a iniciativa da salvação. Ao contrário, foi o próprio Deus. Veja que Deus proveu um substituto adequado, imaculado, perfeito para Israel. Não dependia da ação humana. A palavra de Deus nos diz que o Cordeiro imaculado e incontaminado foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Se esse Cordeiro aponta para Jesus, e se ele foi conhecido antes da fundação do mundo, isso significa que a redenção, a salvação, o livramento da condenação eterna já estava no plano de Deus desde a eternidade. Não foi o homem que criou o plano da redenção, e Deus não precisou criar um plano B para nos redimir. Deus não foi pego de surpresa com os nossos pecados e agora então Ele tem que criar uma solução para isso. Ao contrário, na sua grandeza, na sua sabedoria, na sua soberania, nos seus decretos eternos, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo. Deus não precisou de improvisar um plano para redimir o seu povo. Israel estava salvo pela morte do Cordeiro. Israel estava salvo pelo sangue do Cordeiro. Israel estava salvo por uma ação graciosa de Deus.
não pelo esforço, não pelo empenho, não pela dedicação, não pela obediência de cada um deles, mas pela ação graciosa de Deus. E a quarta e última lição, meus queridos, que eu quero destacar aqui para nós meditarmos nesta manhã, é que a vida tem um propósito. Deus não deu vida ao povo simplesmente para que o povo vivesse do jeito que quisesse. Pelo contrário, Deus tinha um propósito claro para o seu povo. A minha vida e a sua vida têm um propósito claro, específico de Deus para o nosso coração. E eu quero aqui destacar nesse texto quais foram os propósitos, porque pelo menos podemos destacar 2 propósitos aqui. Em primeiro lugar, o que nós vemos aqui nesse texto é uma recomendação, uma orientação. No versículo de número 8, nos é dito que naquela noite eles deveriam comer a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas. Os pães asmos eram os pães sem fermento. A orientação é para que eles não comessem o pão com fermento do Egito. O problema aqui não é o próprio fermento em si que faz a massa crescer, mas o símbolo do fermento. Nas Escrituras, o fermento simbolizava o pecado e a forma como o pecado tem capacidade de nos influenciar e influenciar as pessoas, e vai tomando proporções cada vez maiores. Então, o pão sem fermento, o pão asmo aqui, simbolizava que o povo de Israel deveria se lembrar de que eles não poderiam se contaminar com as coisas do Egito, com os costumes do Egito, com a idolatria do Egito, com a imoralidade do Egito. O povo de Israel deveria ser um povo separado. Este é o propósito da vida. O propósito da libertação é para que esse povo vivesse de maneira separada, de maneira diferente do mundo, de modo que esse propósito se aplica bem a mim e a você. A morte de Cristo na cruz veio para trazer-nos a vida, veio para trazer-nos a reconciliação com o Pai, mas veio também para nos lembrar da importância de nos separarmos do mundo. Veja que o povo de Israel não foi liberto porque comeu pão asmo. Foi liberto porque matou o cordeiro, pegou o sangue e passou no umbral da porta. O pão asmo não garantiria a libertação. O pão asmo era para ser comido para lembrar-lhes como eles deveriam viver depois de serem libertos. De igual modo, a santificação e as obras que fazemos, ou que somos chamados a fazer, elas não trazem a salvação em si mesmas, mas porque nós somos salvos, agora redimidos, devemos então nos separar dos pecados do mundo e viver numa vida de santidade diante de Deus. Esse foi o primeiro propósito, para que eles entendessem: daqui para frente vocês são um povo santo, povo eleito, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são meus, vão viver segundo a minha palavra e não segundo a vontade do mundo. Segundo propósito que nós vemos aqui, está no versículo 14, quando nos é dito assim: este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Deus libertou o seu povo para que o seu povo celebrasse diante dele. Esse foi o propósito de toda essa guerra entre Deus e Faraó. Desde o início, desde o capítulo de número 5, Deus está dizendo para Faraó, no versículo 1 do capítulo 5 de Êxodo: deixa ir o meu povo para que me celebre festa no deserto. Deixe ir o meu povo para celebrar festa. Na escravidão não tem festa, não tem alegria, não tem paz. Eu vou tirá-los daqui para que eles me celebrem, para que eles me adorem. É assim que Deus propôs, e isso agora está acontecendo no capítulo 12.
vocês vão sair e vão celebrar no deserto. Isso significa que a vida cristã é uma vida de celebração. O nosso Deus é um Deus de festa, é um Deus de alegria, é um Deus de celebração, é um Deus que requer a comunhão dos irmãos, é um Deus que requer culto alegre, é um Deus que requer vida e alegria. Foi isso que ele fez. Esse é o propósito da libertação de Deus nas nossas vidas. Foi por isso que ele libertou Israel. Vocês vão celebrar no deserto. E logo que eles saem, eles começam então a celebrar o Senhor. Nós louvamos a Deus por isso também. A nossa relação com Deus deve ser uma relação de alegria, deve ser uma relação de festa, deve ser uma relação de celebração diante daquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nossa vida deve ser de alegria diante de Deus, não de temor. Nós até estamos passando um tempo de crise, mas olha, essa crise não deve tomar conta do coração de nenhum de nós. O medo não deve tomar conta, porque o Senhor Jesus já morreu, o Senhor Jesus já derramou sangue, o Senhor Jesus graciosamente já nos deu um novo viver, o Senhor Jesus nos garante novos céus e nova terra, o Senhor Jesus nos manda celebrar com o coração alegre, porque nós não devemos temer aqueles que podem fazer algo contra a nossa carne, contra o nosso corpo. Meus queridos, eu quero então encerrar falando desses dois propósitos aqui. O propósito de separação para a santidade e o propósito de celebrar ao Senhor nessa nova vida. Adore a Deus na sua casa, adore a Deus com sua família, e quando tivermos oportunidade, certamente faremos, como está sendo circulado aí nas mídias, aqueles memes das pessoas entrando aos montes nas igrejas para poder celebrar o Senhor com alegria. É tempo de festa. A morte do Senhor Jesus é para que eu e você tenhamos vida e possamos celebrar ao nosso Deus com alegria. Eu quero encerrar trazendo aqui algumas aplicações. Primeiro, é preciso lembrar que a Páscoa aponta para Cristo. Capítulo 12 de Êxodo aponta para a realidade de Cristo na cruz. Você não deve esquecer disso nunca. Você não deve se esquecer de que o Cordeiro de Deus, ao instituir a ceia, trouxe-nos palavras que trazem alento ao coração. Quando ele disse: esse é o meu corpo, tomai e comei. Ele diz também, e João registra isso: eu é que sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Aquele que comer da minha carne, desfruta então da comunhão com Deus. Olha, a carne do Cordeiro, a vida do Cordeiro sendo entregue na cruz, é para que eu e você possamos nos alimentar dele, possamos viver dele, a partir dele, crendo que não há vida sem a morte do Cordeiro, não há vida sem o sacrifício de Jesus. Em segundo lugar, você deve também estar sempre atento de que Deus se importa com a marca do sangue do Cordeiro nos nossos corações. Quando você lê em Apocalipse, capítulo de número 7, você encontra ali a descrição daqueles que foram selados, e você encontra uma orientação de Deus dizendo para que os anjos vingadores não causassem danos à terra até que se completasse o número dos selados. O selo do cristão é o sangue de Cristo no nosso coração. Quem tem o sangue do Cordeiro no coração não será condenado jamais, mas quem não tem o sangue do Cordeiro na sua vida vai passar pelo juízo e pela condenação de Deus sobre o mundo. Mesmo que você frequente uma igreja, se o sangue de Cristo não está sobre sua vida, você então não nasceu de novo, você não desfruta da nova vida, será condenado. Esse é um tempo também então de reflexão, de avaliação. Será que o sangue do Cordeiro está sobre mim? Como eu posso saber se de fato eu sou marcado pelo sangue do Cordeiro?
Quem nasceu de novo tem uma vida separada do mundo, não vive segundo os costumes, segundo os moldes do mundo, não vive nos padrões do mundo, mas vive a nova vida que Deus preparou para ele em Cristo Jesus. Terceiro, você deve se lembrar que a partir do sacrifício de Jesus, a partir da morte do Cordeiro, Deus nos dá o privilégio da mais íntima comunhão com Ele, o privilégio de nos podermos assentar na sua mesa, o privilégio de podermos estar no novo céu e nova terra, o privilégio de podermos vê-lo face a face, como um dia o faremos no novo céu e a nova terra. Bem, eu quero encerrar aqui dizendo que é muito importante afirmar que, embora no texto de Êxodo o Cordeiro Pascual não tenha ressuscitado, o nosso Cordeiro Pascal ressuscitou. No texto de Êxodo, a cerimônia apontava para algo muito maior que iria acontecer na cruz, e de fato aconteceu. O próprio Cordeiro de Deus deu a sua vida, o próprio Cordeiro de Deus derramou o seu sangue, mas ele não ficou morto. A manjedoura permaneceu vazia após o nascimento, a cruz permaneceu vazia após a sua morte, a sepultura permaneceu vazia, mas o Senhor Jesus ocupa com muita propriedade e autoridade o trono do universo. Ele não permaneceu morto. O apóstolo Paulo, no texto que lemos no início, em 1 Coríntios capítulo 15, registra então a sua ressurreição, e a ressurreição de Cristo é a prova de que Deus aceitou a sua morte, Deus aceitou o seu sacrifício. A ressurreição de Cristo é a prova de que a morte foi derrotada, o diabo foi derrotado, o mundo foi derrotado. Eu e você somos tidos agora como que mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo atesta a nossa justificação diante de Deus, porque uma vez que Ele ressuscitou, então está garantido para eu e você, de que os nossos pecados foram todos pagos ali na cruz. Deus aceitou o sacrifício de Jesus, e todos os nossos pecados foram cancelados ali naquela cruz. Nós somos identificados com Cristo na sua morte, também somos identificados com Cristo na sua ressurreição. Portanto, assim como naquela manhã de domingo Cristo ressuscitou, eu e você aguardamos o novo amanhã, em que ressuscitaremos com corpos incorruptíveis, poderosos, gloriosos, espirituais, corpos celestiais. Os que estiverem vivos serão transformados quando Jesus voltar na sua glória, serão arrebatados, e todos então encontraremos com Cristo e reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Habitaremos com Ele, veremos face a face assim como Ele é, num novo lar, num novo lugar, onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais vírus, não haverá mais morte, não haverá mais separação daqueles que amamos, onde estaremos em plena comunhão uns com os outros, e todos em plena comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar e depois cantaremos mais um cântico com o apoio aqui dos nossos irmãos nesta manhã. Deus amado, louvado seja o teu nome pela vida que o Senhor nos deu através da morte do Senhor Jesus. Te adoramos, ó Senhor, porque o Senhor mesmo foi quem tomou toda a iniciativa e fez tudo o que era necessário para que nós pudéssemos desfrutar da nova vida, para que nós pudéssemos ter a garantia no nosso coração de que viveremos eternamente no novo céu e na nova terra. Nós te adoramos, ó Senhor, e entregamos nossas vidas a Ti, rogando que o Senhor mais uma vez perdoe os nossos pecados,
rogando que o Senhor fortaleça a nossa fé, rogando que o Senhor, ó Deus, nos dê condições de ficarmos separados do mundo, embora vivendo no mundo, mas com um padrão moral, segundo as suas sagradas Escrituras. Que o Senhor nos santifique, em nome de Jesus, e que o Senhor receba a nossa vida em celebração, que os nossos atos sejam sempre feitos em alegria diante do Senhor, sempre para celebrar e bendizer o Teu nome, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amém. aquele que recebeu do Pai o nome mais poderoso do universo. A Ele toda a honra e toda a glória, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Bom dia, Deus abençoe o seu coração.
Nessa noite, às 19h30, estaremos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Chame sua família, se reúna novamente e nós estaremos adorando a Deus então às 19h30. Deus te abençoe.